Boa noite. Primeira parte da live. Caí, não voltei mais. Tive que abrir novamente. Oi, Camis. Boa noite. Vai, só tem dessas live, viu? Às vezes dá essa. Deixa eu ver aqui, convidar. Eita, foi. Oi, Oi. Acho que, eu não sei o que aconteceu, mas eu senti que eu que também caí, porque foi eu acho que caí. uma queda juntas, assim, e aí depois eu não conseguia mais clicar, não conseguia mais ver se vocês falavam algo ou não. Mas enfim, e aí eu tive que cancelar É, e voltar, felizmente. eu fiquei aqui, tentando enviar o convite de novo e ficava também Sim, meio mas travado, você meio conseguia me ouvir estranho. falando que eu não tava conseguindo clicar? Não? Não, Ah, não, ficou a minha internet completamente. caiu total também. A minha Sim, internet caiu, eu parei, nem sei do que eu estava sim. falando mais. Estão sendo boicotados. Pois é, não, mas a Não gente, é? peraí, eu tava contando sobre o ser filósofa. Pior é que assim, ó, quem Filósofa, tá né? assistindo essa parte da live, eu não consegui nem salvar a primeira parte, então fica só pra Ai, quem meu viu, Deus, é, fica só pra quem que viu ao vivo pena. aquela parte. Mas essa parte aqui em diante vai Sim. ser salva, vai estar inclusive lá no canal do YouTube, no Felinista, tá bom? E é Sim, isso sim. aí, Fred, agora a gente vai. Até as 8h30. Pronto. Véspera de Mulher, mas essas feriado, coisas né? estamos aqui de boa, né? Essas aventuras assim acontecem. A gente grava podcast, menina, é uma loucura. Cai, Nossa, depois não dá eu não certo, aí imagino grava de como deve novo. ser, na verdade, assim, já que tu me convidou para gravar o podcast, eu vou depois querer Sim. uma Não, a gente instrução de faz como é. um tutorial. A gente faz um Ah, então tutorial, tá. pode se preocupar. Não, rola Oi, demais. Rafa, tudo bem? Boa noite. Rafa, meu aluno, ensino médio, É. adora E eu filosofia. vi antes tanta gente falando, a gente caiu, sabe por quê? Porque a gente não estava respondendo os comentários. É verdade, é verdade. A gente estava só aqui, Então, ó. agora a gente vai responder todo É, mundo e não gente vamos falou, mais a gente cair. interrompe. Oi, tudo bem? Boa noite. Exatamente. Então, Oh, meu ó, Deus. façam comentários, façam perguntas. Para quem chegou agora, Débora já contou várias histórias aqui incríveis dessa época de Olha, por que que ela fez filosofia, né? O caminho dela até a filosofia, a importância de se ter filosofia na escola que ela não teve, para ela era uma área completamente desconhecida. Ó, a Rafa, que tá falando ali, oi, prof. Ela quer fazer história, tô tentando convencer ela a fazer filosofia, na verdade, né? Mas ela tá no terceiro ano do ensino médio e ela quer fazer história. Faça a filosofia, né, história é bom Rafa? também. A gente tem, vai puxar sempre para nossa sardinha, mas vai dar certo, vai dar certo. Vai, não, sem dúvida. Super, super apoio, É, super apoio. Inclusive, Rafa, tem um texto para te dar de presente que eu tava vendo aqui, um xerox do tempo da faculdade. Porque eu tenho um monte de xerox dentro da faculdade que eu sempre fico. Eu olho, fico meio que namorando, assim, pensando, um dia eu vou usar de novo. a gente sempre acha que vai. A gente sempre acha, eu vou ler isso aqui depois, aí guarda. Tem aqui Sim. uma montanha. Eu vou Gente, eu fazer tenho um alguma quarto cheio de coisa xerox. sobre um artigo sobre. Mentira, até parece. Sim, faz nada. A gente, olha, eu tenho mais livro prometido que eu vou ler do que eu já li na vida. É sempre assim. Tem jeito não. E Mas a a gente gente tem aquelas supera. promessas assim, né? Só compro o livro novo depois que eu ler, né, mais 50% do que eu tenho. Não tem isso, não. Tem Ó, como o Rafa não, tem falou, como mas não. história E para legal também. assistir. Sim, história super legal, inclusive, né? Sim, Foi. Eu fiz filosofia por conta de um professor de filosofia, que era muito bom, mas, substancialmente falando, os meus professores de história eram muito bons. E aí acabavam me envolvendo bastante, assim. Porque são áreas afins, né? São áreas bem parecidas. sim, Então, certeza. tudo meio Então, olha, junto. você vê a diferença que faz os bons professores na nossa vida, né? No seu caso, professor de história, no meu caso, também era um professor de história, só que ele era já Sim. professor da universidade, tinha uma visão assim de mundo bem legal, e aí pôde dar essa orientação que eu não tive na escola, que eu não tive da minha família, por ser uma família mais simples, de pessoas que não Uhum. tinham tanto acesso a conhecimento, a cultura e tal.
Mas, assim, a oportunidade que eu tive também de ir para a universidade, mesmo sendo uma universidade privada, abriu também os caminhos para que eu tivesse várias experiências e conseguisse, Uhum. inclusive, me desprender ao ponto de vir para o Ceará e de me aventurar, que eu sei que é difícil, a maioria das pessoas. Um monte de gente até hoje me pergunta, ué, mas você foi embora? E a sua família? Você deixou seu pai, sua mãe? Tá entendendo? Não, e tu Isso foi e ficou assim, né? Porque já são anos aí morando no Ceará. já. É, eu fico entre idas e vindas, sempre que Sim. posso, vou visitar meus pais. Mas aí teve mais uma coisa que eu fiz na faculdade, Feline. Um menino, eu tive um filho, né? Então, quando eu estava no finalzinho da graduação, ainda engravidei para fechar o pacote de tudo que você pode fazer na universidade. Sim. E aí, essa questão de ter tido um filho também foi muito marcante na minha trajetória Sim. enquanto estudante, enquanto mulher, enquanto filósofa, enquanto pensadora. E enfrentei vários percalços por ter tido um filho e depois ficar mãe solo, porque aí quando meu filho tinha um ano e pouco eu já me separei do pai dele. E aí segui morando aqui em Fortaleza sozinha, e ainda Uhum. com um filho e fazendo mestrado. Aí era uma aventura. Levar ele Sim, para o nossa, mestrado comigo. agora eu tô olhando olhando teu currículo todo e falando, gente, mas como assim? Como Não ela sei. conseguiu isso Não me tudo? pergunte que eu também não Gente, sei. Até hoje eu não admirável, sei. admirável. Não, mas eu sei porque sim. É porque eu tive muito bons amigos. Isso aí eu tenho certeza. Então, assim, as pessoas aqui em Fortaleza me acolheram de uma maneira que encontrei muitos não, mentira. Alguns grandes amigos que sempre me deram esse suporte não suporte de me dar casa, comida e roupa lavada, não. É suporte de amizade, de companheirismo, de segurar a mão e Emocional, de né, também. permitir. Porque Exato, todo o exatamente. processo, assim, eu senti do mestrado, principalmente emocionalmente, muito instável. E eu meio que voltei a ficar melhor, digamos assim, quando eu comecei a dar aula, porque eu acho que o exercício do mestrado ele é tão solitário e também, assim, com tanta pressão, porque não é outra pessoa que nos pressiona, é a gente mesmo, que a gente Sim. precisa de um suporte emocional. E eu imagino, né, na tua situação também, enfim, tem trabalho, aí tem filho, aí tem várias responsabilidades, mais uma pessoa dependendo de ti também, então, né, E assim, contar com eu esse suporte costumo dizer emocional. que o mestrado é a fase mais difícil dos nossos estudos. Hoje, já terminando o doutorado, terminando assim, falta um ano para terminar, eu vejo o quanto o mestrado é sufocante, porque 2 anos é muito rápido, é um troço assim que você tem que fazer para ontem. Quando você está começando a pesquisa, você já tem que entregar a qualificação e defender a dissertação, né? No doutorado você tem mais tempo, você amadurece, você pesquisa mais, agora se organiza, senão você passa também e aí o babado todo Sim, errado. não. Porque quando eu paro pra pensar assim, ó, quantos anos já faz que eu me formei? Quantos anos já faz que eu terminei o mestrado? Quantos anos já... É muita. Passa muito rápido, muito rápido. Mas Eu realmente, assim. passei, eu terminei o mestrado em 2012 e eu só entrei em doutorado em 2018, né? Então foram É, isso que eu ia te 4 perguntar, anos. se tu emendou, assim, ou se tu Eu deu terminei o intervalo. mestrado tão destruída, eu terminei o mestrado tão destruída que eu não queria fazer doutorado. Sim. Não queria, porque foi muito difícil, foi muito difícil. E eu pensava assim, porque assim, eu estou fazendo uma tese sobre violência na educação, né? E, infelizmente, os programas de mestrado acadêmico, e assim, eu espero que os profissionais eles estejam realmente assimilando essa ideia de que as pessoas trabalham e por isso tem que ter uma produção ali diferente. Eu vejo que os mestrados profissionais têm essa preocupação, mas os mestrados acadêmicos, eles são uma máquina de fazer pessoas doentes Uhum. psiquicamente, né? É muito adoecedor os programas de pós-graduação no Brasil. Eles têm, assim, um moedor de cérebros, de emoções, sabe? Isso não estou fazendo uma crítica pessoal a ninguém, eu só vejo que são muitos colegas que contam, né? E existem estudos sobre isso, de Sim, como essa forma que a gente faz pesquisa aqui no Brasil que, assim, simplesmente não existe uma separação entre público e privado, não existe separação entre
o que é uma orientação e o que é, às vezes, um assédio. Então, é muito complicado isso, deixa as pessoas Sim. muito, muito à mercê, né? Sabe que no mestrado eu tive diagnóstico de depressão e aí comecei a tratar e tal, mas eu ainda pensava que eu ia emendar tudo, né? Como eu emendei escola, graduação, mestrado, mas no último ano, né? Na verdade, no ano que, na verdade, assim, eu acho que eu tinha qualificado, eu tava pra qualificar, alguma coisa assim. Eu tava tão numa pilha, mas tão numa pilha, e mil coisas acontecendo também na vida, assim. Eu comecei a ter uns sintomas porque tudo reflete também no corpo, né? Então, eu ficava com febre, eu sentia muita dor nas costas, e aí até que eu tive Aham. que ser internada, né, no hospital, não sabíamos se era dengue, se era leptospirose, se era pneumonia, Nossa, e eu fiquei que luxo. 10 dias internada, e uma amiga que eu conheci nos congressos de filosofia, que é da Paraíba, ela veio me visitar, e, nossa, assim, ó, eu fui internada no dia seguinte, ela veio. Ela nem conhecia meus pais foram buscar ela no aeroporto. Todos os dias ela conhecia a Não, cidade, me dava uma passadinha no hospital, porque eu tinha que ficar lá. Eu aproveitei acho que 2 dias com ela, depois eu tive alta, mas eu não podia sair de casa, porque eu tava de repouso ainda. Enfim, conclusão, eu fiz, Débora, exame de tudo quanto é coisa. Me viraram do avesso de tanto exame que fizeram e não acharam que eu tinha. Não era leptospirose, eu tratei não. como se fosse, mas não era. E no fim, o médico falou que era estresse, que muito provavelmente foi causado por estresse. E aí eu pensei Mas eu assim, acredito. gente, eu não posso seguir com o doutorado agora em sequência, eu preciso dar um tempo. Preciso dar um tempo, Uhum. porque eu respiro isso aqui, eu misturo muito com a minha vida, porque a filosofia tem isso, tem o lado bom da gente misturar com a nossa vida e o lado ruim da gente misturar com a nossa vida. Não existe momento de. Não existe momento, É, tipo não, assim, ó, fechei, acabou o expediente e tal, porque não tem isso. não tem, é tudo junto e E misturado. E aí eu decidi dar um tempo da aula, trabalhei com outras coisas também sem ser da aula, um ano, assim, pra dar uma espairecida realmente, assim, e ficar pronta pra voltar, sabe? Amadurecer também pra voltar, porque como eu entrei no mestrado com 22 anos, eu lembro que as pessoas falavam, né, assim, cheirando a leite. Eu realmente me sentia cheirando a leite. E, Sim, e aí eu pensava, não, preciso dar um tempo, assim, bom pra sentir o momento de voltar. E agora eu senti a sim. oportunidade, o momento de voltar. Mas, assim, todo É, mundo já me falou, a realmente, gente mas. também, a gente também vai pela teimosia, né? Pelo menos eu vou, né? Porque se eu também é aquele constante dilema. Ah, eu não quero fazer porque é muito adoecedor, porque a gente fica sempre carregando um peso, é uma coisa louca e tal. Ao mesmo tempo, ai, como eu estou entediada, ai, como eu queria É, voltar a estudar. e É queira uma ou não queira, esquizofrenia, se a gente sabe? vai pra essa área, a gente gosta de estudar. Então, tipo assim, Sim, eu, agora, né, com os vídeos no YouTube, eu tô sempre pensando no qual o próximo tema que eu vou fazer. E todo vídeo que eu vou fazer é alguns dias que eu fico estudando, e que eu fico sim, anotando, e que eu fico fazendo roteiro, e que assim, até se alguém me pede algum vídeo, eu demoro horrores pra fazer, porque eu tenho todo um tempo de pesquisar, ler, sim. escrever, passar pelas minhas palavras, tal, enfim. Todo esse rolê assim. Então, porque a gente gosta, porque me dá prazer em fazer isso, assim. Só que É aí a gente tem inquieta, que né? ver, né, o quanto às vezes o prazer, o excesso, né, dele pode ser de uma maneira danosa aí pra gente também. Mas Sim, com enfim. certeza. E aí, a gente no Tem, fim, a gente tava. eu, Pode falar, pode falar. não, eu sou muito inquieta, né? Eu sou um horror, porque e hoje em dia a gente vai tendo esse autoconhecimento, faz 3 quilos de análise, vai para o psicanalista e tal, e vai se entendendo, né? Que assim, eu sou muito agitada, mas as minhas preocupações sou eu mesmo que crio, tá entendendo? Uhum, Que arrumo a todas as sarnas que eu tenho para me coçar, né? Eu vou inventando mil coisas e aquela pessoa que vai arrastando mais um monte de gente em tudo que eu vou fazendo. E isso é legal, é agregador e tal, mas aí me causa muita preocupação, sabe? E sim. aí, com esse lance de pandemia e tudo mais, estou tentando diminuir o ritmo, até porque eu também tenho a tese para escrever. Aí, como se não bastasse uma tese, eu inventei filósofo ponto de interrogação.
Aí o podcast Perdido na Paralaxe e o Aconchego Filosófico, e também o meu canal no YouTube, onde eu também produzo vídeo. Então, assim, eu passo o dia fazendo isso. Ainda bem que eu não estou dando aula, que eu estou de licença, porque é o dia todo na frente desse computador inventando. Fora que a vida não para. Eu tenho um filho que hoje está fazendo, hoje não, mas daqui a alguns meses vai fazer 15 anos já. Então você imagina a loucura de mil coisas na cabeça. Mas para mim também, por outro lado, eu não saberia fazer de outro jeito, Sim, porque é muita energia e quando eu não estou colocando essa energia nas coisas, eu também adoeço, né? Então, a gente conseguir ir equilibrando para viver bem, viver feliz. E eu se costumo até realizar falar nisso, sim. que porque eu falo assim, isso tudo me motiva, isso tudo me deixa bem. É igual ir dar aula, eu gosto de dar aulas. O dia que eu não estou afim, eu não faço. Porque tem que Uhum, ter essa vontade, esse tesão, essa potência, esse querer fazer as coisas. E se um dia uhum. não tiver, então também não vou fazer. Vou Sim, descansar e vou fazer, porque felizmente, pelo menos hoje em dia, a gente pode se dar esse luxo, né? De fazer conforme precisa fazer. sim. E assim vai, e assim eu vou. E tu falou do seu filho que tem 15 anos hoje, e ele tem filosofia na escola, ele gosta de filosofia, ou ele, tipo assim, aquela coisa, O a minha mãe ama pobre. filosofia, eu odeio. O pobre não teve nem escolha, porque ele tem o pai e a mãe filósofo. Ele tem, ele tem filosofia na escola desde o primeiro ano do ensino fundamental, porque eu botei ele numa escola que tem filosofia. Não satisfeito, quem dava aula era o pai dele, quem dava aula para ele. Aí depois o pai dele foi para São Paulo fazer doutorado e quem assumiu fui eu. Então eu que passei a ser a professora dele. Nossa, não, Mas não tem escapatória, não tem não escapatória. tem. Mas ele adora, adora. Ele Ai, gosta que bom, muito. que bom. Ele gosta muito. E agora ele está no ensino médio e ele gosta muito também do professor e estuda. Ele lê livros de filosofia e tudo mais. E sempre está me perguntando as coisas. Ontem ele acordou perguntando o que era contemplação em Aristóteles. Aí a gente toma café da manhã todo tendo uma aula só sobre Aristóteles. Pensa. Sim. Mas é legal, Sabe ele que gosta. eu tenho umas sobrinhas, né? Aí com as minhas sobrinhas, quando elas vêm visitar, eu tenho uma leiturinha para elas, que é o livro do Kant para crianças. Ai, eu adoro os filosofinhos. Todo Eu tem do gosto. Eu Descartes para tenho. criança. É fofo demais. Tem da Elas adoram. Simone, Sim, tem. tem os outros, É eu preciso tão... ter os outros também. Mas elas Não, e eu adoram, super. adoram. E Eu dou aí, aula para o fundamental ainda, né? Eu dou aula de filosofia no ensino fundamental. Só desisti de dar aula para os muito pequenos. Porque, uhum. assim, do Nossa, que primeiro até o interessante. quinto ano. Aí é mais comum, então, ter, tipo, aula desde o ensino fundamental de filosofia. Não, não é comum. É Sim. porque eu botei meu filho e também trabalho numa escola que é diferenciada, que tem uma Ah, preocupação sim. humanista, né? É uma escola particular de pequeno porte, então Uhum. é uma escola diferenciada. Mas nas escolas comuns, assim, são poucas aqui tem. Algumas têm, inclusive a gente faz o Encontro da Filosofia da Juventude, em que 4 ou 5 escolas se reúnem e os alunos do ensino fundamental apresentam suas pesquisas, seus trabalhos de filosofia, super legal, é muito, muito legal. Nossa, que bacana. Pô, aqui eu não, nunca, assim, raras escolas, acho que tem, se tem, é tipo no nono ano, no oitavo ano, assim, mais pro final, pra meio que apresentar o que vai ter no Uhum. ensino médio, mas a maioria tem o primeiro Não, contato eu no dou, ensino médio. hoje em dia, eu dou aula do sexto ao nono ano, regular, toda semana. Sim. E já dei aula do primeiro até o quinto. Só que, gente, esse negócio de criança muito pequena é muito difícil. Eu não tenho informação para isso. Eu só quero abraçar e cheirar a cabeça deles. Eu não sei dar aula para eles, entendeu? Porque são muito fofinhos, eu fico louca, não consigo dar aula. E aí, quem dá aula, quem assumiu, foi um aluno que foi meu no PIBID, porque fui durante muitos anos supervisora do PIBID, aí ele muito bom. Aí eu falei, Mário, pelo amor de Deus, dê aula para esses cão, cão não, para essas crianças maravilhosas aqui.
E Sim, ele tá lá, ó, arrasa, ele é muito bom com as crianças pequenas. que Ia ficar ótimo. legal, filosofia para criança, eu adoro. Não, ótimo. Até assim, a gente, quando caiu, né, na nossa live, a gente tava falando sobre se tu se considera uma filósofa e tu falou que tu se considera, né, até por uma questão assim provocativa realmente. E até uma coisa que eu ia comentar é que assim, eu sinto, né, uma coisa muito de é facilmente questionável se, enfim, quem é o filósofo, o que é filosofia, e eu vejo isso acontecer mais com as mulheres do que com os homens, por exemplo. Muito mais. Inclusive para as próprias pesquisas, assim. Por exemplo, agora eu vou estudar uma filósofa que trocava correspondência com Descartes, né? Que é a Elizabeth da Boêmia. Eu acho que tu já postou uma coisa dela, se não me engano, no... Não, já É, pesquisei sobre ela, mas eu nunca cheguei a postar, não. É é que bem assim, o ela material não é tem, pouco. assim... Oi? É, tem pouco material. Sim, Eu ela não tem, pesquisei, assim, é tipo, difícil. alguma, enfim, né, frase emblemática que dê pra colocar, assim, mas tem alguns conteúdos que ela vai tratar na correspondência e que ainda é um terreno a ser explorado, assim, e que, por exemplo, eu estava muito preparada, né, para banca, no sentido de perguntarem o quanto aquilo que ela produziu é filosofia de fato, né, já que ela vai se expressar através de cartas, né, de uma troca epistolar que ela tem ali com Descartes, né. Então, Uhum. mas assim, em outros momentos, eu me vi estudando na graduação de filosofia filósofos que que estavam ali através, né, de cartas também, né? Então, Epicuro, Sêneca ia estar ali também através de cartas, Platão através de diálogos. Então, o que existe uma cobrança maior para o reconhecimento de filósofas, por exemplo, né? E aí que eu vejo uma dificuldade mais até na gente em se colocar como filósofa pelo meio, né? Que já questiona das filósofas da antiguidade, do medievo, da modernidade, e que dirá da contemporaneidade, né? Deixa eu ver aqui o que comentaram, É, peraí. estava vendo O aqui. Angel falou: tenho Quantos? 43 anos, fui aprovado no CISO para filosofia, mas é de longe. Ai, peraí, que o meu coisa é tudo meio baralhado. Tela aqui. Mas Eu é vou ler aqui longe da então. minha É cidade. longe. Pode ler, pode ler. Então, mas é longe da minha cidade e terei de desistir. Mas meu sonho é estudar filosofia. Leio bastante sobre filosofia e as obras do filósofo. Ô, Rangel, mas é exatamente isso. Você não precisa fazer faculdade de filosofia para ler filosofia. Uhum, Claro que eu imagino, não estou menosprezando aqui a potência que tem um diploma, uhum, e desejo que você consiga se organizar para fazer uma faculdade, fazer o SISU de novo, conseguir fazer na sua cidade ou perto, mas você não precisa de uma faculdade para ler filosofia, né? A filosofia ela é democrática nesse sentido, eu acho. Você pode encontrar o material. Hoje em dia tem tanto PDF, tem tanta coisa na internet que você pode ter acesso a esse material de uma forma até gratuita e tudo mais. Se quiser entrar em contato comigo, eu posso mandar o que eu tiver também e tal e tal. Porque tem até a ver com essa pergunta que a Feline está fazendo. O que faz um filósofo um filósofo? O que uhum, legitima o que o filósofo está estudando como algo filosófico e tal, né? Ó, eu acho que, assim, eu sou uma pessoa, da minha linha de raciocínio, é muito dialética e materialista, né? Então, a nossa história, a condição material que a gente vive, sempre transformou o que é filosofia. O que era filosofia na época do Pitágoras, quando ele disse o filósofo, é totalmente diferente do que é filosofia hoje. Tanto é que nós estamos ainda hoje nos envolvendo com novos conceitos para a filosofia. Se a gente for pensar, a Simone de Beauvoir e outras foram pioneiras em estudar sobre sexualidade, porque a sexualidade não era um tema relevante para a filosofia. Ser mulher não era um tema relevante para a filosofia.
que eu estou querendo dizer com isso? Que a cada tempo histórico, as condições condições e possibilidades, para ser bem kantiano, do que é filosofia, vão se modificando à medida que a gente transforma essas condições. Então, no passado, certos temas não eram aceitos dentro da filosofia. Se você for pensar no cânone da escolástica, da patrística, você não traria ali para dentro discussões sobre tecnologia, porque não fazia sentido, né? Então, hoje a gente vai transformando o que é o conteúdo filosófico de acordo com as nossas demandas. Você vê filósofos como eu estou estudando Zizek, mas outros como o Churran, e tantos outros que estão falando de coisas muito contemporâneas, eles têm que alinhar ali temas de uma atualidade que antes ninguém nunca estudou. E aí as pessoas às vezes dizem que isso não é filosófico. Eu tenho uma colega que estava até aqui acompanhando a gente, a Raquel, que ela estuda cybercultura. Ela fez um doutorado sobre cybercultura e durante o doutorado ela ouviu de várias pessoas que aquilo não era filosófico. Mas qual é a questão? Tudo que é novo, e essa informação que eu vou falar não é nova, é lá em Aristóteles, tudo que é novo causa espanto, assusta. Toda vez que alguém propõe uma novidade, ela está quebrando o cânone, ela está quebrando um paradigma, ela está se expondo, e a sociedade, a academia, todo mundo tem dificuldade com esse novo. Então, se você está propondo uma pesquisa inovadora, como o doutorado se propõe, que o doutorado quer trazer uma pesquisa inovadora, onde você quer falar sobre essa filósofa, e os outros querem te dizer que ela não era filósofa, isso é um processo que até é muito usual na filosofia. E nada melhor do que você conseguir mostrar, a partir do pensamento dela, que é filosófico. Então, qual é a questão? O que é filosófico é construído historicamente. E a gente está no nosso tempo, determinado por essas condições, e vamos mostrar o que é filosófico e o que não é a partir do que a gente vive nesse mundo. Assim como a gente abandonou, ninguém está mais discutindo aqui os universais, os nominalistas e os realistas. A gente pode estudar isso, mas isso não faz mais sentido para hoje, né? Não, nossa, perfeito isso que você falou. Meu Deus, Débora, assim, ó, me deu realmente fervilhou. Realmente, assim, eu nunca tinha parado pra pensar nessa ideia de que esses novos temas que se questionam se é filosofia ou não, é o que, no fim das contas, causa o espanto propriamente filosófico. E só respondendo também o Rangel, que ele falou assim, é porque seria um complemento e um direcionamento. Às vezes, Rangel, tem algumas universidades que têm um programa que oferece as licenciaturas à distância. Na UFSC, né, que é onde eu estudei, aqui em Santa Catarina, tem a filosofia EAD, que aí tem, tipo, alguns polos pro interior, e aí as pessoas têm, acho que elas têm que, eu não sei como tá funcionando agora na pandemia, né, porque na pandemia tá tudo online, mas em tempos, né, de antes pandemia, tinha, acho que algum encontro mensal, eu tinha que fazer algumas provinhas mensais, mas era, né, e tinha um material específico pro pessoal do EAD também, além dos outros textos. E, enfim, tinha toda uma estrutura, assim, que montavam também para essas aulas EAD, como que era, enfim. Então, de repente, dá para dar uma olhada nisso, assim. Eu acho que tem algumas universidades federais que têm um programa nesse sentido, e aí pode contemplar, Mas né, aí eu licenciatura acho, em arte. Feline, que quando vai fazendo o SISU, você já escolhe se o curso é AD ou não. Ah, A sim. concorrência é diferente. Eu acho Uhum. que é assim, pelo que eu lembro que eu orientava os meus alunos. Ele está botando aqui a resposta sobre isso. Ó. Eu irei procurar filosofia EAD. Obrigado pelo comentário. Tem. Ah, sim. Procura sim. De Tem bastante. repente. Aí... Olá, agora eu tô vendo aqui as várias pessoas que entraram também. Olá, Hércules, o Marcão, a Grangeline, Uhum. meu colega da escola. Isso aí, deixa eu ver. Peraí, tem mais comentários aqui embaixo. Pô, é que eu fica paralisado o meu negócio, eu não fico vendo o que vai Fica, deixa eu acontecendo, ver. meu Deus. Ó, Eu vou indo aqui A Giane é rapidinho, aqui tô da passando. UFS também, ela falou que eu penso igual a Fofano.
Temos que, ó, é filósofa e é chamada pelo sobrenome, né? Ai, Chique. mas é porque. Não, o povo adora Fofana. Aqui todo mundo me chama de Fofana aqui no Ceará, porque é muito mais divertido que Débora. Chamar alguém de Fofana é muito mais engraçado, muito mais zoado, muito mais esculhambado do que chamar de Débora. E eu já assumi a Fofana mesmo. Aí o Fofana, pessoal vai ficando íntimo, vai chamando de Fofs, de de Fox. Fofona, vai chamando de tudo, entendeu? Ó, fica à vontade, só chegar. Temos que afirmar nosso lugar de filósofo, acho que é isso que ela quis fazer aqui, pois para nós mulheres a disputa de narrativas é fundamental para avançar, sem dúvida. A gente já falou muito profundo isso que você falou, as pessoas acham que filosofia é apenas ser ou não ser, quando todos os temas do mundo contém filosofia em seu meio. É verdade, Rangel, fervilhou a minha mente. Eu fiquei aqui assim, é uma coisa que eu adoro, assim, que eu sinto falta, às vezes, né, das aulas, né, muitas vezes nas aulas da graduação, no mestrado, no doutorado, que agora, né, quando vai começar, é de ficar numa aula que a minha mente tá assim, e que eu fico, É meu Deus, eu tenho que bom, né? Eu anotar também isso, gosto. eu não posso esquecer. Essas coisas assim. Sim. Ah, Tem um pessoal aqui de Juazeiro da Bahia falando aqui. Tá falando aqui. Ceará, que beleza, sou da Bahia, mas minha mulher é de Juazeiro do Norte. Ah, de Juazeiro aqui do Ceará. Padim Cisso. Padim Cisso aqui. Legal, que bom. E eu acho massa esse negócio que a gente fica falando com gente do Brasil todo, né? Estamos aqui, eu e sim, você, é nossa, isso muito é muito bom. legal, assim, né? Eu tenho a impressão de que eu não tinha dimensão de que isso era possível antes da gente ser obrigado a utilizar, né? ah, assim, Sim, videochamadas e facilitar essa comunicação desse jeito, assim, né? Parece, meu Deus, é que muito bom. eu não sabia que era É, possível fazer essa live no Instagram. esses dias a gente gravou um episódio até para Ampof, tá? Em breve vai sair, a gente gravou um episódio de podcast para Ampof falando sobre ensino remoto. E a gente está falando exatamente assim, como isso traz muito prejuízo, porque a gente sabe que Uhum. tem muito problema de acesso, que nem todo estudante está preparado, enfim, fizemos várias críticas, mas no final fica sempre essa ideia. Ai, mas também é tão bom, porque a gente não precisa nem sair de casa agora para encontrar com os outros. A gente está participando de vários eventos online que a gente não iria, porque não tinha dinheiro para É, pagar a passagem, para viajar para tudo quanto é canto. Então, também, por um lado, para quem está, vou dizer assim, com acesso à internet, a gente democratizou mais as informações, estão uhum. chegando, a gente está produzindo e tal. Chega uma hora que está todo mundo meio cansado também de tela, né? Eu brinco que tudo é na tela agora. A diversão é na tela, o trabalho é Sim, na tela, o contato com os outros é na tela, tudo é na tela, tem gente que faz até sexo pela tela. Então, acaba que isso gera uma frustração, mas também é uma forma da gente encontrar bons encontros, como dizem sim, os sim. famosos, né? Sempre tem, né, essa faca de dois gumes, assim, né? A gente tem o lado ruim e que é bastante excludente. Eu dava aula num pré-vestibular comunitário que, quando passou para online, né, para disponibilizar material online e tal, a quantidade de alunos diminuiu muito. E eu vejo para minha mãe, a minha mãe, ela terminou o ensino médio em 2019 e ano passado ela começou um cursinho. E ela, enfim, ela não tem o hábito. Eu tenho o meu notebook, mas assim, ela não tem o hábito de mexer, ela não gosta de ensinar, ela não gosta. Ela mexe no celular, ela assiste as lives, ela tá sempre assistindo a live, ou de repente ela tá assistindo a live hoje, não sei. Porque ela tá na sala de Hum, casa, fica sim. atrás do meu quarto. Mas ela começou a fazer o cursinho online, ou melhor, começou a fazer o cursinho, passou para online. Ela tem 61 anos, assim, ela é muito novo. Então ela não conseguiu se adaptar completamente, assim. Apesar de que ela gosta de assistir as lives. Ela assiste minha live, ela assiste live de gente aí famosa, celebridade que ela gosta, de uma amiga, outra amiga dela que faz live, de algum tema que ela acha Uhum. interessante. Mas as aulas, a coisa do compromisso, assim, foi um pouco mais difícil, assim, para ela. Eu Mais fico difícil. imaginando, porque, assim, tem a situação das pessoas que não conseguem se adaptar, a situação das pessoas que não têm acesso, e eu fico imaginando se hoje eu tivesse no ensino médio, porque quando eu estava no ensino médio, eu dividia o computador com meu irmão. E aí, se ele tivesse também no ensino médio, como é que ia dividir para os dois? Né? E Então esse é o tem. problema de muita gente. E esse Esse é o é o problema de problema muita de gente. muita E tem muita gente. gente que às vezes não tem nem computador, é o celular para dividir, aí não tem internet. Então, assim, é muito excludente.
nesse aspecto, né? E pelo outro aspecto, para quem tem, né, o privilégio de poder ter o computador, ter a internet, ter um lugar para estudar, facilitou bastante, assim. Eu consegui, de uma maneira, né, entre choros das crises de 2020, fazer algumas coisas Sim. graças ao virtual, porque, assim, ó, para ter uma ideia, né, tinha coisas que eu estava fazendo no passado, matérias isolada, tal, na faculdade, que eu não faria se não fosse online, porque eu não ia ter tempo Sim. para pegar o ônibus depois de onde eu trabalho e tal. E aí, como tava em casa, era só sair de uma sala e entrar na outra, assim. É, não, e eu acho que algumas dessas coisas vão vir para ficar, né? Algumas dessas facilidades vão vir para ficar, mas a gente tem que, ainda assim, estabelecer uma crítica para que É. isso não vire o modelo prioritário, né? Estão Uhum. perguntando se tem um podcast. Sim, tem o podcast Perdidos na Paralaxe. É uma forma da gente também falar de filosofia. A Paty tinha até falado com a Feline já sobre filosofia e cultura pop. E aí fala sobre cinema, sobre séries, sobre música, literatura, enfim, tudo que tem a ver com a cultura pop, a gente mostrando que tem filosofia em tudo, como o Rangel tinha dito aí acima, né? Na filosofia ela não está só no livro escrito lá, a filosofia faz parte do mundo, das nossas relações e tudo mais. Uhum. Eu, aproveitando o gancho que o Rangel perguntou do podcast, pelo que, né, tu tinha também me enviado, assim, eu percebi que tu estás na academia, né, estás ali fazendo doutorado, super envolvida com a tua pesquisa, está na escola, dando aula, está nas redes sociais, e é podcast, e é YouTube, Hello. Instagram. Aí descobri que é mãe também, não sei que horas ela dorme, como ela come e tudo mais, como é que ela tá bem, como é que ela, como é que ela tá assim, maquiada, cabelo tão bonito e tudo mais. Mas aí o que Ele, eu vou te perguntar é mais assim, consegue, né, estabelecer onde é que a filosofia se encontra, né, se relacionando com esses lugares diferentes e qual que é a diferença de tratar de filosofia em cada um desses lugares também. é, é até interessante porque são muitos níveis diferentes. E quando eu dava aula no PIBID, dava aula no PIBID não, dava aula e tinha PIBID, eu sempre falava uma coisa assim para os meus alunos do PIBID, os estagiários, né? PIBIDianos. Não existe filosofia fácil. Não tem como falar de filosofia de maneira fácil, porque ela tem como sua característica o conceito, às vezes ele é difícil de ser traduzido, acessado e tal. Qual a nossa função enquanto professor, principalmente? Não sei nem se essa é a função do filósofo, mas pelo menos a do professor é. É ser inteligível, é ser claro, é conseguir falar e ter a missão de fazer o outro entender, tá, sabe? Então, para mim, isso sempre foi um grande desafio de conseguir me comunicar e fazer o outro entender. E aí eu fui até estudar sobre isso, tanto é que eu estudo muito, é, muitas questões simbólicas, né? Eu estudo muito até psicanálise e tudo mais para entender essa questão dos signos e dos símbolos e como a gente nunca se faz entender completamente, eu tenho essa noção. Mas enquanto professor, a gente tem que conseguir chegar ao aluno e a gente precisa falar a linguagem dele e ainda assim passar o nosso conteúdo, passar a filosofia de maneira adequada, profunda, sem deixar ali travestido de, é facinho aqui, toma aqui mastigadinho. Não é isso. E Uhum. aí eu acho que colocar isso em todos os níveis é um grande desafio, porque a maneira que eu falo para o aluno do fundamental é uma, a maneira que eu vou falar para o aluno do ensino médio é outra, a maneira dos meus alunos, que eu trabalho com muitos estagiários da universidade, é outra maneira. O que eu estou falando na minha tese, que é um trabalho muito especializado, porque na tese é sempre assim, a gente estuda ali uma coisa mais específica, portanto, muito mais profunda, muito mais detalhada, ela também vai ter outra característica, né? Mas todas essas coisas são atravessadas por mim. Aí, às vezes, os outros me pedem assim, um currículo, uma coisa, e eu até mando assim, eu sou isso tudo, mas eu também sou mãe, eu também sou tatuada, eu também sou atravessada por dores e por felicidades e por
alegrias que me fazem ser quem eu sou. E aí acaba que assim, por mais que eu faça tudo isso com muito, muito, muito afinco, eu não me levo muito a sério, sabe? Eu sempre fico tirando onda, eu sempre fico brincando, eu sempre fico trazendo assim uma leveza para as coisas, porque se a gente for tratar tudo muito sério o tempo todo, a vida fica muito difícil, fica muito pesado, né? Então, nem na minha tese é uma coisa assim tão rígida e rigorosa, sabe? De vez em quando tem umas pitadas de umas coisas assim, inclusive da cultura pop e exemplos aleatórios, e até por isso que eu gosto do Zizek, que eu acho ele um autor que ele trabalha muito com esses atravessamentos que são fora da filosofia. Porque o Zizek conta piada, as piadas dele são ruins, não vale a pena. Mas ele conta piada, ele conta caso mentiroso. E ele fala, e ele é um autor muito, inclusive, criticado por isso, porque ele faz muito vídeo no YouTube, e você sabe, talvez tenha passado já por isso, que às vezes as pessoas querem deslegitimar a gente porque fazemos um trabalho nas redes sociais como se isso fosse menor, né? Só que eu acho que a gente vai aprendendo a atravessar esses lugares de acordo com quem nós somos e a necessidade que esses lugares têm, né? Por exemplo, aqui no Instagram, eu tenho um perfil de filósofas. Eu boto ali uma frase de uma filósofa e uma pequena explicação. Eu não estou me pretendendo a fazer uma tese sobre a Judith Butler, né? Porque é um espaço que o Instagram me permite, o que o público do Instagram visualiza, quer e consome, é pequenas cápsulazinhas, né? Pequenas Uhum. informações. Podem ser grande coisa? Não. Eu até acredito que não sejam. Eu não acredito que uma transformação social vai advir do meu trabalho na internet. Eu não tenho essa pretensão, essa ilusão, esse romance na minha cabeça. Mas é uma coisa que proporciona reflexão. Agora, eu também não me iludo muito, sabe, Feline? Eu gosto muito das redes sociais, acho legal, acho divertido, mas eu não entendo esse momento de, tenho muitos seguidores, agora eu sou foda. Eu sou aquela que pode, que faz, acontece. Opa, caiu um pouquinho. Pessoal, vocês estão aí? Querem me responder? Estão conseguindo ouvir e ver? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ouvir a Débora? Opa, a Débora caiu. Já vai voltar. Já vai voltar. Temos umas coisinhas. Ela tava, na verdade, ela já estava falando várias coisas que eu já ia perguntar em sequência. Ela é ótima, parece que ela viu o meu roteiro antes. E eu não mandei antes. Vocês estão aqui ainda, galera? Alguém me responde. Ah, então tá. Ela caiu. Deixa eu ver quando ela voltar aqui para adicionar. Então, de volta. Ah, então tá bom. Obrigada, Bruno. Obrigada, Carol. Ó, voltou. Tá entrando. Ah, agora sim. Menina, tá demais. É porque me cortaram que eu falei demais. Não, inclusive eu tava comentando com eles que é o seguinte, como eu te falei, eu fiz uma série de perguntinhas. E na verdade, tu vai respondendo elas sem eu nem te fazer, assim, o que já é maravilhoso. Aí eu já tô aqui, ó, com uma perna cruzada aqui de canto, já você deixa, que a papai tá falando comigo. É. Não, mas Aham. pode dar sequência, porque o que eu ia te comentar Eu na tava sequência devaneando aqui era isso, era total. qual a importância que tu vê do teu trabalho nas redes sociais, assim. E que eu ia comentar uma coisinha, assim, tu falou de que, né, tu acredita que não vai causar uma transformação, de repente com algum post que tu coloca ali sobre filósofos e tal, mas eu já te falo uma outra coisa, uma contrapartida, que eu acredito que, assim, é uma... Tu sempre vai causar uma transformação, porque, de alguma maneira, tu tá atingindo, vamos supor, tu
compartilha ali uma frase de uma filósofa X. E aí eu vou ali e compartilho porque eu concordo com aquela tese ali defendida por ela. Quantos seguidores eu tenho, quantos seguidores tu tem que não são da filosofia, são leigos. De repente, vem aquela frase, se identificam e pensam assim, caramba, mas eu vou pesquisar mais sobre, enfim, essa filósofa aqui. De repente, eu vou usar mais uma vez a minha mãe como exemplo, porque esse domingo a gente estava falando uma coisa assim no almoço, eu era meu pai, e a minha mãe citou a Simone de Beauvoir, assim, completamente. Ela falou, não se nasce mulher, torna-se. E ela não sabia exatamente que era da Simone de Beauvoir, mas ela falou assim, uma filósofa que eu já vi a Fellini falando, que eu já vi não sei o que tal. Né? Então, assim, é, chega a pessoas que, de repente, por não tá no ambiente acadêmico, por já não estar mais na escola, conseguem conhecer e, de repente, daquilo desperta o interesse. Espera aí, eu me identifiquei com isso que essa filósofa disse, eu com esse filósofo disse. Então, de repente, eu vou me aprofundar, vou saber mais, vou procurar vídeo sobre, porque vídeo é mais acessível, mais fácil de entender. Sim. Então, a única coisa que eu discordo um pouquinho que você falou foi a questão da Não, transformação eu da revolução, entendo. que eu acho que, Não, mas é assim, é um porque só pequeno porque eu passo. acho que é diferente. Eu Sim, acho que é só diferente no sentido assim, transforma as pessoas, com sim, certeza, podemos estar sempre em transformação, a gente tem que estar, sim. né, inclusive. O que eu não acredito é na transformação da sociedade enquanto essa que vai sair de uma exploração, que vai Uhum. conseguir se rearticular para não estar nesse momento tão crítico que a gente vive Sim, politicamente no Brasil. É isso que eu estou falando. E assim, para mim, eu sou uma pessoa que acredita na revolução, sabe? Sou uma daquelas ainda. Então, a gente tem que empoderar as pessoas de conhecimento, e aí nesse sentido bem kantiano, né, para as pessoas se esclarecerem e saírem dessa menoridade autoculpada, para elas terem uma visão de mundo mais crítica, isso tudo com certeza. Só que a gente não pode esquecer, Celine, e aí já derrubou a gente de novo, que a teoria da conspiração aqui, que as redes sociais elas funcionam por algoritmos, né? É uma uhum. governamentalidade algorítmica. E a gente está aqui na rede social, mas a gente entende o limite dela. Né? Ela está a serviço do neoliberalismo, do capital, de toda uma Uhum. crítica que a gente tem a esse status quo dominante que faz com que a gente, inclusive, tem muitas pessoas, você sabe, que são escravos dessa rede. Né? Então, nós não podemos restringir nosso trabalho aqui. Sim, Agora, como a gente sim. falou, é uma ferramenta importantíssima na pandemia e tudo mais, porém, ela é também um lugar de fechamento de mentes. A gente É. sabe como é que acontece esse lance de fake news. Então, o nosso trabalho ele é muito importante, eu tenho certeza, né? Como eu estava falando aqui, se eu não acreditasse que é importante, eu não estaria aqui. E admiro demais o que você está fazendo também. Porém, eu entendo o limite dele. Eu Sim, entendo o sim. limite. E eu vejo que tem pessoas que não entendem esse limite, acabam vivendo exclusivamente para isso. E como tem um lance muito narcísico, no sentido de a pessoa começar a se achar mesmo, porque tem um perfil e não sei o quê, e tem um lance narcísico nisso, isso prejudica, inclusive, trazendo mais pessoas embotadas, colocando as pessoas dentro dessas caixinhas e deixando elas ainda mais burras e mais cegas ainda. Uhum, Então, gente, uhum. sigam o meu perfil, mas sigam o da Feline, sigam diversos perfis e diversas coisas para vocês terem muito mais conhecimento para abordar e não fiquem só no Instagram. Instagram, legal, mas vão Uhum. atrás de mil outros conhecimentos, mil outras possibilidades que só isso aqui não é vida, não é mundo. É, Nós porque somos isso mais que aqui isso. é a sombra da caverna, né? Pra gente ser Pronto. sincero. Exatamente. E que assim, a gente tem que pensar que a Muito gente bem. tem isso aqui, ó, essa telinha que a gente vê muita coisa, que a gente conhece muita coisa, que tá nos possibilitando conhecer muita coisa de casa, mas tem todo um em volta que a gente não pode esquecer, realmente. Isso de fato. Isso, Deixa eu ver o que o Rangel colocou aqui. isso. Se vocês transformarem a vida de uma pessoa, já cumpriu seu trabalho. É importante isso, pois em uma aula de uma professora de filosofia que assisti, que estava substituindo a digestão ambiental,
foi que me fez interessar por filosofia. Isso transformou a minha vida. O trabalho, mesmo nas redes sociais, é super importante, apesar de limitados. Sim, não é, sem dúvida, a gente não exclui essa importância, né? Até porque a própria Débora, ela foi procurar filosofia por conta de um professor, então ela tem a noção da importância, né? Da influência que ela pode ter na vida de outras pessoas. E do mesmo jeito que eu também caí na filosofia por conta também de um professor, e enfim, e Sim. acabar me envolvendo bastante, né? Na filosofia por conta disso. Débora, deixa eu ver o que mais eu tinha separado de perguntinhas pra você. Ela já tava cansada e eu ainda aqui. Ó. Não, mas assim, na verdade a gente já comentou de tudo que eu Maravilhoso. tinha proposto. A única coisa que, assim, que a gente falou, mas acho que a gente mais tangenciou do que falou propriamente, eu queria saber, bom, tu decidiu fazer o perfil, né, em filósofas, mas da onde que surgiu esse interesse propriamente? Assim, tu já comentou que várias pesquisas tuas sempre vai trazer a questão de gênero, mas tu sentiu falta em algum momento na tua graduação? E aí por isso que tu tenta fazer esse trabalho? Qual que é qual que foi o motor, digamos assim, do perfil e do projeto como um todo? Foi raiva e ódio no coração. Mentira. Ai, Mulher, que a gente passa muita raiva nessa faculdade velha. Eu falando bem cearense aqui. Eu não sei se você passa raiva aí, mas eu passei muita raiva aqui por ser mulher, tá entendendo? A gente, cara, sim. cansada. Cansada, meu irmão. Vou para um evento, só tem macho. Que diabo é isso? Ainda macho escroto. Tá É. entendendo? Ai, eu A nunca gente me vai ficando. esqueço. Uma vez que eu fui apresentar um trabalho, e aí a professora pediu que algum colega, sempre algum colega tinha que comentar o trabalho da pessoa que estava apresentando. E aí o colega foi comentar meu trabalho, ele primeiro elogiou minha aparência e, tipo, falou que eu encantava a turma, que não sei o que e tal. Aí, gente, eu fui Ai, ficando com uma cara, eu ficando aquele com uma teu cara olho virando assim, assim, ó. ó. É. E aí Mas é depois ele isso, elogiou o trabalho, mulher. mas assim, eu tava com tanto ranço que eu falei assim, gente, tá completamente desvirtuando o negócio. Aí como eu me senti colocada em descrédito completamente do que eu tava falando, assim. Uhum. É Complicado. isso, mas foi isso. Foi assim, a soma desses fatores com o osso da pandemia, né? E assim, mais do que é brincadeira, mas assim, eu vejo que muita gente não se reconhece, muitas mulheres não se reconhecem na filosofia, porque não entendem, não tem filósofas, né? Então, aí chega, você vê os números da professora Carolina de Araújo, que tem essa pesquisa lá na FRJ, ela mostra com números, né? O número de mulher que entra na graduação é inferior ao de homem. O que se forma é muito mais inferior, porque vai desistindo ao longo do curso, né? Hum, Depois, o que se forma, cai ainda o percentual do que consegue trabalho na área. Na pós-graduação, cai mais ainda. No doutorado, cai mais ainda. E nos postos de trabalho da universidade, cai mais ainda. São poucas as mulheres que estão dentro dos departamentos de filosofia e muito menos nos cargos de chefia, uhum, né? Não são chefes de departamento, não são diretores de programa. Então, assim, isso causa na gente, mesmo de forma inconsciente, a impressão de que aquilo ali não é o nosso lugar. E a gente tem que parece estar sempre se provando, sempre se provando. hum. Eu, recentemente, antes dessa pandemia, eu fui convidada para uma mesa para embelezar a mesa. Aí eu perguntei se era um jarro, se era o que que era, né? Porque eu vou para Sim. embelezar a mesa, para botar um jarro lá, não precisa de mim para embelezar a mesa, né? E coisas desse tipo. Então a gente tem que ficar se provando o tempo todo, e isso é muito cansativo. E é um ambiente que muitas vezes a gente sofre assédio, né? Às vezes são assédios sutis, mas que vão minando as nossas energias. E eu não digo só por mim, mas por vários colegas que vão contando. E assim, se a gente chega e se rebela, o sistema ele é tão escroto de um jeito, o patriarcado, né? Essa violência contra a mulher é tão estruturada que nós que passamos de louca, né? Nós que passamos de histérica, de não sabe lidar com a situação, não tem emocional. Aí vem todo aquele discurso de por que que a mulher não está na filosofia. Porque ela não é racional, ela é muito Hum. emocional.
Então, o lugar da mulher não é na filosofia, porque a filosofia é a razão e mulher é só emoção. Então, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu já faço esse enfrentamento no meu dia a dia, porque eu sou professora, porque eu estou aqui. E assim, eu não sou uma pessoa com um estereótipo muito acertado do que é uma filósofa, porque eu me pinto, eu gosto de maquiagem, eu gosto de cabelo, eu gosto de tatuagem, eu gosto de rock, eu gosto de beber, eu gosto de coisas que às vezes não é esse perfil muito intelectual. Então eu já fui menosprezada por causa disso algumas vezes. E aí eu encontrei nas Eu redes gosto de Big sociais. Brother Brasil, imagina. Onde é que você Ah, se eu viu também. intelectual assistir Big Brother? Ah, isso é uma Isso não besteira, esse negócio de pode. intelectual. Então eu falei, cara, vamos fazer esse perfil e afrontar aí quem tá enchendo nosso saco. Sem Foi dúvida, só sem pra isso. dúvida. E consegue, viu? Bom, Uhum. pessoal, se vocês tiverem mais alguma coisa a falar, perguntar para a Fofano ou a Débora, a filósofa Débora, fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para correr. Não tem, por enquanto. Mas queria, né, aqui já encerrando, agradecer a Débora por ter aceitado o convite. Me desculpar por essas oscilações da Não, internet. Eu não sei se foi o meu, se foi o teu, mesmo assim a culpa é minha. Pode jogar a culpa comigo. Peraí, que irei ou já falou falar. alguma coisa. O machismo impera em todos os setores, infelizmente. Mas graças às mulheres como vocês, a gente sente uma ponta de esperança que as coisas irão mudar. Eu tenho às Tomara vezes que mude. esperança, mas às vezes eu também olho algumas coisas e eu fico Fica desesperançosa. desconfiado, né? A É, gente fica desconfiado. mas só da gente estar tendo essa conversa, tendo essa possibilidade, sempre já me dá muito mais esperança. Porque quando eu entrei na graduação, eu costumo falar, tenho uns vídeos do YouTube que eu falo, né, do Existem Filósofas, é muito isso, assim, eu precisava ter uma referência de uma filósofa para eu me sentir, tipo, representada na filosofia, como algo que eu pudesse me espelhar. Isso para mim é muito importante. E eu tive isso com as minhas professoras, porque eu não conhecia filósofas até grande parte da minha graduação, assim. Então, hoje, por exemplo, eu vejo a possibilidade de meninas, né, que inclusive estavam aqui, que se quiserem fazer filosofia, elas já sabem que existem filósofos para Que elas se tem. espelharem. Então, eu acho que só por Sim, esse fator já é algo bastante com certeza. transformador, né, e positivo. Com certeza. Poxa, Felina, adorei, adorei mesmo o nosso papo. Foi muito bom, muito descontraído. Tu não imagina a luta que foi para eu estar aqui hoje, porque foram aparecendo mil coisas hoje e eu tive que ir dispensando todas. Mas feliz que deu certo, que a gente pôde se encontrar. A internet não ajuda, mas esse é o problema de todo mundo. Então, É que assim, se me fosse ser desculpe humano, também. faria perfeitamente, mas internet, tecnologia, a gente tem que perdoar, porque é imperfeito mesmo. Com certeza, mas foi ótimo. Muito, muito, muito obrigada. Eu estou aqui e aí a gente vai conversar para você vir se perder com a gente na Paralax. Ai, quero muito. Mas, bom, quero agradecer você por ter aceito o convite, ter vindo, ter compartilhado muitos conhecimentos. Como eu falei, tô com a cabeça fervilhando com as coisas que tu falou aqui, tô pensando, pensando, pensando. Quero fazer mais lives mais vezes contigo. Espero que a gente um dia se conheça pessoalmente, troque essa ideia pessoalmente. Um café com uma cervejinha, de Perfeito. repente. É muito bom, adoro. E agradecer quem tá assistindo, quem permaneceu, quem veio na live 2, né? Porque a live 1 acabou se perdendo, aí na Paralaxe também. E dizer que essa live vai estar no canal Felinista, então vai lá, se inscreve no canal Felinista. Eu quero chegar aí a 700 inscritos, galera. Vai E lá, também vai se lá. inscreve no canal Aconchego Filosófico. Segue a filósofa ponto de interrogação. Não dá para colocar o ponto de interrogação, tá escrito ponto de É, interrogação. E também, onde é que é o podcast? Pode encontrar no Spotify? Onde tem que encontra? todos. Em todos, olha, Tem todas as chiquérrimo, né? plataformas. Vai Todas lá, as procura plataformas. Tem Paralaxe. Como é que é? Perdidos na Paralaxe. E aí, segue isso. e acompanha. Tem episódios novos toda. Como é que é? Como é que é a agenda, assim? Quinzenalmente tem episódio, toda de 15 em 15 dias tem episódio novo.
porque a gente está também botando no YouTube, porque algumas pessoas não têm tanto conhecimento de como é que escuta podcast, então aos poucos a gente está colocando os episódios lá na página da Aconchego Filosófico. Mas tem muitos tocadores de podcast, tudo é gratuito, ninguém paga nada para você ouvir faxinando a casa, fazendo aquele Cooper, a gente fica aqui falando besteira no ouvido Ah, eu e acho você vai podcast, ficando meu amigo. podcast é ótimo, assim, porque é uma coisa realmente que eu tô arrumando meu quarto, Isso, andando de você vai, bicicleta. Ó, a isso, Giane a gente falou é que também quer te companhia. conhecer. Então, assim, ó, Débora, tu conhece já Florianópolis, Débora? Oh, meu Deus, não conheço. Eu fui a Santa Catarina e não fui a Florianópolis. Então, ó, já está mais que convidada. Passando pandemia, Oi. né? Vamos ser responsáveis. E Sim, aí, até foi bom ela falar que eu lembrei do nosso livro, que a gente lançou um livro, Mulheres, Vivências e Filosofia. Lançamos ainda não, porque a gente está esperando chegar. Em breve vai ter o lançamento desse livro maravilhoso. Ela está participando. E aí a gente vai divulgar em todas as redes e tudo mais, mas já fiquem A ligados. Giane tá participando? Sim, Ai, uhum. que demais! Então, ó, isso que eu ia falar. Vem pra cá que tem, né? Eu e a Giane a gente te recebe. Que legal. Tem lugar pra ficar, tudo certo. Maravilha. Mas é isso Muito aí, gente. obrigada, Feline. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês. Um bom feriado amanhã. Bom descanso para alguns, bom trabalho para outros. Para mim, feriado é dia de colocar coisas em dia. Também. E é isso aí, pessoal. Um grande beijo, boa noite e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.